Brenda disse ali mesmo, do outro lado da mesa de cedro marcada no The Copper Kettle, um lugar que tínhamos escolhido para aniversários e novos começos. Estou te deixando, Frank. As palavras saíram secas, sem nenhum pedido de desculpas, apenas uma constatação que abriu um buraco no meu chão. Eu podia sentir o olhar da garçonete sobre nós, enquanto ela limpava uma mesa ao lado, seu olhar penetrante carregado de uma pena silenciosa. A mesa de cedro desgastada do The Copper Kettle foi onde brindamos pela primeira vez ao nosso noivado, e depois ao nosso 15º aniversário. Sempre foi um lugar de começos. Agora, o sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar entre nós enquanto Brenda falava. Sua voz era calma, quase serena, como se estivesse falando sobre o tempo ou uma lista de compras. Estou indo embora, Frank. Então eu senti um peso frio afundando no meu peito, pesado e sólido como um bloco de concreto caindo em um poço. Minhas mãos, apoiadas sobre a mesa, tremeram, mas eu as mantive imóveis. O zumbido do restaurante se dissipou, tornando-se um murmúrio distante. Ela continuou, o olhar fixo sem encontrar o meu, mas concentrado em algum lugar além do meu ombro. Voltando a falar de Dale. Você se lembra de Dale, da faculdade. Minha antiga colega de quarto da faculdade. O namorado dela da época da faculdade. Os detalhes começaram a se encaixar, pintando um quadro que eu não tinha previsto. Ela não ofereceu palavras amenas, nenhum sinto muito, apenas a dura verdade. E eu vou ficar com metade, é claro. Tudo o que construímos, compartilhamos. É meu direito. Uma tosse seca escapou-me, prendendo-se na garganta. Minha voz, quando finalmente voltou, soava estranha, distante. Há quanto tempo? Brenda finalmente encontrou meu olhar. Um lampejo de algo indecifrável ali. Desafio, talvez, ou um toque de pena. 6 meses, admitiu. Nos reencontramos na reunião de maio. Simplesmente rolou de novo. Como se nada tivesse mudado. 6 meses. Meio ano. Enquanto eu fazia horas extras na fábrica, planejando nossa viagem de verão para a casa no lago. Ela falava disso como se fosse um reencontro casual, não um desmantelamento lento e deliberado da nossa vida. O garçom, um rapaz de semblante cansado, aproximou-se carregando uma bandeja com 2 fatias de torta de maçã. Balancei a cabeça negativamente. Um movimento lento e deliberado. Só a conta, por favor. Ele hesitou, os olhos percorrendo nosso corpo, percebendo a mudança no ar, o silêncio repentino que se abateu sobre nossa mesa. Brenda pareceu quase decepcionada, com um leve aperto nos lábios. Provavelmente esperava uma cena. Gritos, lágrimas. Algo a que pudesse reagir. Algo que justificasse suas próprias ações. Isso mudaria alguma coisa? Perguntei, ainda com a voz monótona. A torta parecia uma oferta impossível. Ela desviou o olhar novamente em direção à janela. Não, disse ela suavemente. Não aconteceria. Peguei minha carteira e coloquei meu cartão de crédito sobre o cardápio plastificado, sem complicações. Parecia uma transação comum, pagar por uma refeição que tinha ficado amarga na minha boca. Quando você vai embora? Amanhã, ela respondeu. O Dale vai me buscar. Ele já fez os arranjos. Acordos. A palavra pairava no ar, carregada de implicações. Imaginei Dale, o mesmo homem sério e de voz um pouco suave dos meus tempos de faculdade, agora de alguma forma envolvido nessa nova traição. Enquanto isso, Brenda listava os bens, sua parte justa. A casa, uma construção colonial na qual tínhamos investido 23 anos de suor e dinheiro. Os investimentos, cuidadosamente cultivados para nossa aposentadoria. A casa de férias no norte, onde passávamos todos os verões com as crianças. Sua voz era prática, quase formal, como se fosse uma advogada detalhando os termos. Assenti lentamente com a cabeça, uma estranha calma oca se instalando em mim. A sensação inicial de vazio no peito foi substituída por uma espécie de clareza fria. Então você deve levar suas coisas esta noite, eu disse, as palavras surpreendendo até a mim mesma. As sobrancelhas de Brenda se franziram, uma ruga se formando em sua testa. Ela parecia genuinamente confusa. Foi então que percebi, com clareza, a expectativa de lágrimas, de súplicas, de uma luta desesperada da minha parte. Não essa resolução calma e firme. Me deixar ir assim, sem mais nem menos? Perguntou ela, com um toque de incredulidade na voz. Havia uma decepção em seu tom que eu não conseguia decifrar. Era um desafio? Ou era uma mágoa genuína por eu não lutar por ela, por nós? Assinei o recibo, a caneta riscando levemente o papel. Deixei uma gorjeta generosa. A garçonete tinha sido muito gentil.
23 bons anos, Brenda, eu disse, olhando para ela do outro lado da mesa, por cima da bagunça. Desejo-lhe felicidade. Levantei-me um gesto ensaiado e estendi a mão para ajudá-la a se levantar, um hábito mais arraigado do que o choque da traição. Ela a aceitou, seus dedos frios nos meus. Vamos para casa, eu disse, as palavras secas, conclusivas. Você tem que arrumar as malas. A viagem de volta para nossa casa colonial, aquela da qual ela queria metade, foi silenciosa. O silêncio no carro era denso, opressivo. Mantive os olhos na estrada, as ruas familiares do subúrbio passando rapidamente. Brenda, no banco do passageiro, olhava para mim de vez em quando. Eu podia sentir o olhar dela tentando me decifrar, incomodada com o meu silêncio. O cascalho estalava sob os pneus enquanto eu manobrava o carro para dentro da garagem, parando ao lado dos roseirais que Brenda tanto cuidava na primavera. A casa colonial, sólida e familiar, repousava sob a luz crepuscular do fim da tarde. Ao desligar o motor, o silêncio repentino era denso, opressivo. Eu esperava que você lutasse por mim, disse Brenda com a voz suave, quase um sussurro em meio ao silêncio. Girei a chave e a guardei no bolso. O zumbido suave do motor esfriando era o único som. Mas você teria ficado se eu tivesse ficado? Perguntei sem tirar os olhos dela. Seus olhos desviaram, fixos no gramado bem aparado. A hesitação foi resposta suficiente. Sempre fora. Lá dentro, a casa parecia grande demais, cheia demais de coisas não ditas. Fui direto ao armário do corredor. Peguei 2 das malas grandes da Brenda, as caras, presentes de aniversário de uma época em que essas coisas pareciam celebrações de verdade. Coloquei-as no chão de carvalho polido do quarto principal. Suas roupas, suas joias, seus pertences pessoais. Eu disse, com a voz plana, sem emoção. Todo o resto fica aí até o advogado resolver. A casa, os carros, os investimentos, a casa no lago. Tudo! Brenda olhou para mim com a boca entreaberta. Como assim? Gaguejou, perdendo a compostura. Tenho direito à metade. É a lei. 23 anos. Abri uma das malas, a Samsonite azul escura. Caminhei até o lado dela do armário, peguei uma blusa de seda, uma calça social, dobrei-as cuidadosamente e as coloquei lá dentro. Minhas mãos se moviam com uma precisão metódica, como se eu estivesse arrumando as malas para uma viagem de negócios, não desmantelando uma vida. Você tem direito ao que a lei e nosso acordo pré-nupcial dizem que você tem. A palavra pairou no ar, pesada e inesperada. Acordo pré-nupcial? Sua voz falhou um pouco, tingida de incredulidade. Nunca assinamos um acordo pré-nupcial. Do que você está falando? Fiz uma pausa segurando um suéter de cachemir. 15 de junho de 2001. Declarei, a data saindo da minha boca com a mesma facilidade que meu próprio aniversário. 3 dias antes do nosso casamento. Seu pai insistiu, lembra? Para proteger sua herança. Ele trouxe seu advogado, um homem esperto de Chicago, ao tribunal. Disse que era apenas uma formalidade, procedimento padrão para alguém com um fundo fiduciário. O rosto de Brenda empalideceu, a cor sumindo de suas bochechas, deixando para trás uma palidez profunda. Seus olhos se arregalaram, um horror crescente se insinuando neles. Mas isso foi para meu herança, ela sussurrou, as palavras quase inaudíveis. Para proteger meu dinheiro da família, não seu. Dobrei o suéter e o coloquei com cuidado. Funciona nos 2 sentidos, Brenda. Um documento legal é um documento legal. Página 4, parágrafo 3. Claro como água. Os bens adquiridos individualmente durante o casamento permanecem propriedade individual. Quaisquer doações substanciais entre os cônjuges exigiriam um adendo por escrito, com testemunhas e autenticado em cartório, para serem consideradas propriedade comum. Fechei a primeira mala e peguei a segunda. E, por sorte, a maioria dos nossos bens principais, a casa, as principais contas de investimento, a casa no lago, estão todos apenas em meu nome. Meu pai, que Deus o tenha, sempre acreditou em manter as coisas organizadas, legalmente falando. Ele se certificou de que eu entendesse como proteger o que eu ganhava, mesmo antes de nos casarmos. Ela desabou na beira da cama, as pernas cedendo de repente. Isso é impossível, sussurrou, a voz fraca e trêmula. Você não poderia ter... Eu não... Continuei arrumando as coisas, tirando um colar de pérolas da caixa de joias dela e colocando-o em uma pequena bolsinha de veludo. Não é tão impossível quando você assina documentos sem lê-los por 23 anos, Brenda. Ou quando você deixa o advogado do seu pai dizer o que é melhor para você,
sem consultar seu próprio advogado para revisar o texto. Minha voz ainda era plana, sem emoção. Não era a raiva que me guiava, não mais. Era uma recitação fria e silenciosa dos fatos. A fachada confiante de Brenda, aquela que ela ostentava com tanta naturalidade no The Copper Kettle, desmoronou diante dos meus olhos. Seus lábios tremeram. Você não pode fazer isso, disse ela, agora mais alto, com um apelo desesperado em sua voz. Me virei do closet, segurando um par de seus saltos favoritos. Não estou fazendo nada, Brenda, eu disse, encarando seu olhar desesperado, apenas cumprindo o acordo que assinamos. O acordo que você me disse que era apenas uma formalidade, algo que seu pai insistiu para proteger seu futuro. Engraçado como as coisas acontecem, não é? Aproximei-me do seu antigo porta-joias de mogno, um presente da mãe dela, e abri a tampa. As bandejas forradas de veludo reluziam com ouro e prata. Seus diamantes, as safiras da sua mãe, as peças da Tiffany, eu disse, minha voz ainda calma, quase monótona. Tudo seu. Comprei para você. São itens pessoais. Pare com isso, Brenda sibilou, empurrando-se para fora da cama. Seu rosto estava agora corado, um contraste gritante com a palidez anterior. Suas mãos estavam cerradas ao lado do corpo. Não era para ser assim. Fiz uma pausa, segurando um colar de pérolas, aquele que eu havia lhe dado de presente no nosso 10º aniversário. As pérolas eram frescas e suaves ao toque. E como era para ser exatamente? Perguntei olhando para ela. A pergunta era genuína, uma curiosidade silenciosa. A compostura de Brenda, já frágil, desmoronou completamente. Sua voz se elevou carregada de uma raiva crua e desesperada. Você deveria estar arrasado, implorando, oferecendo qualquer coisa para me fazer ficar, para provar que precisava de mim. Seu peito subia e descia a cada palavra. A fachada cuidadosamente construída finalmente desmoronando. Ah, Dale, eu disse, colocando as pérolas cuidadosamente em uma pequena bolsinha de veludo. Lembrei-me de Dale dos nossos tempos de faculdade, sempre falando sobre finanças, sonhando com Wall Street. Ele parecia um homem pequeno naquela época, sério, mas de alguma forma ingênuo. Ainda naquela empresa boutique, suponho. Administra o quê? 100 milhões. Que bonitinho. Os olhos de Brenda se estreitaram. Um lampejo de algo venenoso em seu olhar. Ele ganha o suficiente. Ela disparou, com um tom defensivo na voz. Claro que sim, admiti, pegando um par de seus caros sapatos de couro e guardando-os cuidadosamente em um saco de tecido. Mas duvido que chegue perto dos 8 dígitos que ganhei no ano passado, ou dos 7 dígitos do ano anterior. Já se perguntou por que sempre voávamos em jatos particulares, por que a casa no lago foi paga à vista, por que os carros eram sempre modelos novos, sem financiamento? Comecei a examinar seus sapatos, de couro caro, um por um. Cada par era um pequeno testemunho da vida que ela havia desfrutado, uma vida que eu havia construído. Endireitei-me, segurando um delicado lenço de seda. Talvez dinheiro não seja o que você busca. Ponderei, com a voz suave, quase como uma conversa. Talvez seja amor verdadeiro, reacendido 23 anos depois. O silêncio de Brenda foi uma resposta por si só. Seus olhos desviaram, evitando os meus, revelando a verdade não dita. Nunca se tratou apenas de amor, não para ela, não de verdade. Agora, sobre sua nova moradia, continuei, deixando para trás a devastação emocional. Você vai morar na casa do Dale, presumo. Ele ainda mora naquele apartamento no centro, aquele com a claraboia que vaza? Por enquanto, disse Brenda, cruzando os braços, tentando recuperar um pouco do controle. Até eu receber minha metade desta casa e nossas contas. É o mínimo que posso fazer. Eu sorri, um sorriso fino e sem humor. Acho que você vai achar isso mais desafiador do que imagina, Brenda. Um lampejo de alarme brilhou em seus olhos, uma faísca genuína de medo. A realidade de sua situação, lenta e inexoravelmente, começou a se fazer presente. Tive 23 anos para me preparar para imprevistos, Brenda. Expliquei, minha voz perdendo o tom monótono e adquirindo uma autoridade tranquila. Não me tornei uma das principais estrategistas financeiras de Nova York por acaso. Meu pai me ensinou desde cedo sobre proteção patrimonial, sobre planejamento para o futuro. Ele enxergava o mundo como ele era, não como gostaríamos que fosse. Caminhei até meu criado mudo, abri uma gaveta escondida e retirei uma pasta fina de couro escuro. Dei uma olhada nisso antes de tirar mais conclusões precipitadas. Seus dedos trêmulos pegaram a pasta, o couro frio sob seu toque. Ela a abriu, os olhos arregalados ao ver as páginas densas em seu interior.
escrituras de propriedade, extratos bancários detalhados, estruturas corporativas, fundos fiduciários. O jargão jurídico preenchia cada página, preciso e impenetrável. Fundo fiduciário da família Rhodes, expliquei, gesticulando vagamente para os documentos. Uma série de LLCs, contas offshore, tudo meticulosamente estruturado. Seu nome não consta em nada disso. Nem uma única escritura, nem um único certificado de ações, nem uma única conta bancária para qualquer ativo significativo. Legalmente, à prova de balas. Projetado para proteger meus interesses comerciais, meu futuro e, como se vê, para salvaguardar meus ativos em caso de eventos inesperados. Como este, Brenda gritou, um som rouco e furioso, e arremessou a pasta de couro para o outro lado do quarto. Papéis se espalharam como folhas de outono pelo piso de madeira polida, algumas páginas flutuando debaixo da cama, outras presas na borda do criado mudo. Você planejou isso? Ela berrou, a voz trêmula de raiva. Você planejou que eu fosse embora? Não, Brenda, eu disse, minha voz ainda calma, um contraponto sereno ao seu desabafo. Peguei um documento espalhado, a escritura de um pequeno imóvel comercial. Planejei a proteção do patrimônio que construí trabalhando 18 horas por dia. Planejei a segurança financeira. Não planejei uma traição, mas planejei todas as outras contingências. A vida nos ensina isso. Os negócios nos ensinam isso. Vou lutar com você, ela rugiu com o rosto contorcido. Vou contratar o melhor advogado de divórcio de Nova York. Você não pode fazer isso comigo. Virei-me e coloquei o documento de volta na mesa de cabeceira. Fique à vontade para tentar, disse dando de ombros levemente. Mas como seu nome não está na escritura da casa, você precisa sair até amanhã. A casa precisa ser trancada. As despesas do hotel serão de sua responsabilidade, é claro. Brenda olhou para mim com os olhos arregalados, como se estivesse vendo uma estranha. A fúria foi substituída por um choque perplexo. Eu nunca te conheci de verdade, não é? Sussurrou ela, as palavras tênues e cortantes. Somos dois, então, eu disse olhando para o meu relógio. A tarde estava chegando ao fim, o crepúsculo se aproximando. Devo chamar um Uber para você buscar essas malas? Ou o Dale pode buscá-las? Seu desgraçado sem coração, ela gritou com a voz rouca. Só praticidade, Brenda, só praticidade. Voltei a arrumar as coisas dela, dobrando uma calça jeans de grife. Ela pegou o celular, os dedos trêmulos, e discou um número. Ouvi o nome da irmã dela, Denise. Denise. Uma advogada de divórcios razoavelmente bem-sucedida, eu me lembrava. Mais hábil em criar drama do que em ganhar casos de fato. Pelo menos pelo que eu tinha ouvido dizer. Ela sempre me olhava como se eu fosse lixo, um caipira do meio-oeste que de alguma forma tinha tropeçado na vida de privilégios da irmã dela. Eu já conseguia ouvir o tom estridente na voz de Denise mesmo do outro cômodo, uma indignação furiosa crescendo enquanto Brenda, sem dúvida, contava sua versão dos fatos. Continuei arrumando minhas coisas, dobrando seus suéteres, suas blusas, metodicamente, cuidadosamente. Uma paz estranha e silenciosa começou a me envolver. O barulho, os gritos, eram apenas ruído de fundo agora. 20 minutos depois, Brenda voltou para o quarto, o rosto corado por uma nova e frágil confiança. Seus olhos, ainda avermelhados, brilhavam com um ar desafiador. Denise disse que você está blefando, declarou com a voz mais firme. Ela disse que nenhum juiz vai aceitar isso. Ela disse que é claramente uma tentativa de me privar da minha parte justa. Assenti com a cabeça, sem surpresa. Denise sempre foi otimista, eu disse, colocando uma pilha de suas lingeries em um compartimento separado. Mas direito de família não é bem a especialidade dela, né? Ela lida mais com quedas e pequenos acidentes de trânsito. Não é exatamente a área de divisão de bens de alto risco. Ela está vindo, declarou Brenda, ignorando minha avaliação. E ela está trazendo um colega dela, Wayne Miller. Ele é especialista em divórcios de pessoas com alto patrimônio. Wayne Miller, da Peterson & Hayes? Fiz uma pausa, um leve sorriso quase imperceptível tocando meus lábios. Escolha interessante. Brenda confundiu meu divertimento com preocupação. Um lampejo de triunfo cruzou seu rosto. Você o conhece, não é? Ele é um adversário formidável. Jogamos golfe no mesmo clube, eu disse, retomando a arrumação das malas. Nossos filhos estudaram na mesma escola particular por um tempo. A filha dele é uma boa menina. Estagiou na minha empresa há alguns verões e se saiu muito bem. Um sedã modesto, um Honda Accord de modelo antigo parou na entrada da garagem pouco depois.
Denise e Wayne Miller saíram, parecendo pequenos em contraste com a minha grande casa colonial. Denise, com sua expressão de constante desaprovação, foi na frente. Wayne Miller, impecavelmente vestido, mas com um olhar cansado, veio atrás. Ele acenou rigidamente para mim ao entrar na sala de estar, uma cortesia profissional que não disfarçou completamente o constrangimento. A sala de estar, geralmente um lugar de conforto e tranquilidade, estava carregada de tensão. Brenda sentou-se na beirada do sofá, rígida, com os olhos fixos em mim. Denise ocupou a poltrona, com uma carranca já estampada no rosto. Wayne, após uma breve e formal apresentação, acomodou-se na outra poltrona, aceitando a pasta de couro que lhe entreguei. Abriu-a, o olhar percorrendo as páginas. Seu rosto, inicialmente sereno, enrijeceu lentamente. Sua testa franziu. Observei-o absorver a linguagem precisa, as estruturas complexas, a inegável finalidade de tudo aquilo. Denise, enquanto isso, cheia de arrogância e jargão jurídico ainda incompleto, tentou intervir. Isso é claramente uma tentativa de ocultar bens, Wayne. Um juiz jamais toleraria isso. Mas Wayne a silenciou com um olhar breve, um leve aceno de cabeça que dizia muito sobre a compreensão dela da situação. Ele simplesmente continuou lendo. O silêncio se prolongou, pontuado apenas pelo farfalhar de papéis e pelo tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Parecia uma eternidade. Finalmente, Wayne pigarreou, um som seco e rouco. Ele olhou para cima, primeiro para mim, depois para Brenda com uma expressão indecifrável. Brenda, disse ele com a voz rouca, o Sr. Rhodes tem um acordo bastante sólido aqui. Ele gesticulou para a pasta, o enorme volume de trabalho jurídico que ela representava. Este acordo pré-nupcial é abrangente, e as estruturas subsequentes de proteção patrimonial, os fundos fiduciários, as LLCs, tudo está em ordem. Assinado, testemunhado, autenticado, e são anteriores a qualquer desavença conjugal. O rosto de Brenda, já pálido, entristeceu-se ainda mais. Mas não é justo, exclamou ela com a voz cada vez mais aguda. Estivemos casados durante 23 anos. Eu lhe dei a minha vida. Wayne suspirou, passando a mão pelos cabelos ralos. Justiça, em termos legais, Brenda, muitas vezes se resume ao que está escrito, ao que foi acordado. O acordo pré-nupcial especifica que os bens adquiridos individualmente durante o casamento permanecem propriedade individual. Dado como o Sr. Rhodes estruturou suas finanças, quase tudo de valor significativo se enquadra nessa cláusula. Não há bens comuns a serem divididos, na prática. Ele explicou em termos claros e ponderados a legalidade do acordo pré-nupcial e as estruturas de proteção patrimonial, dissipando qualquer esperança remanescente. Não era blefe, era a verdade inegável. Denise, pela primeira vez, estava quieta. A arrogância a abandonou, deixando uma expressão pálida e frustrada. Ela finalmente pareceu compreender a profundidade do buraco em que Brenda se encontrava. Um buraco tão profundo que suas artimanhas habituais no tribunal não seriam suficientes nem para preenchê-lo. Wayne fechou a pasta, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa de centro. Brenda, aconselhou ele, com a voz agora mais suave, mais compreensiva. Uma longa batalha judicial seria incrivelmente custosa e, francamente, pelo que estou vendo aqui, provavelmente inútil. O custo poderia superar em muito qualquer possível e muito remota recuperação. Falei então com a voz calma e polida. De boa fé, Brenda, disse olhando-a diretamente, e em consideração aos anos que compartilhamos, estou disposto a oferecer uma quantia única, o suficiente para você começar, encontrar seu próprio lugar, talvez um pequeno investimento para garantir um futuro modesto. Nada mais. Aceite ou recuse. Não era uma proposta de acordo, era uma última cortesia, um último ato de algo próximo à piedade. Está. Brenda, furiosa e com os olhos faiscando, rejeitou a proposta sem rodeios. Não quero sua caridade, disparou. Denise, ressentida, interveio. Ela merece mais, Frank. Não ouse tentar oferecer menos do que merece. Wayne suspirou novamente, um suspiro mais pesado desta vez, claramente antecipando um caminho difícil pela frente, uma trajetória de discussões prolongadas e infrutíferas. Ele sabia que isso não seria fácil para ninguém. Eu simplesmente assenti com a cabeça. Façam como quiserem. Os advogados reuniram seus papéis com semblantes sombrios. Denise parecia furiosa, Wayne resignado. Brenda, porém, olhou para mim com uma mistura de ódio e medo crescente nos olhos.
A primeira escaramuça havia terminado, e o lado de Brenda claramente perdera terreno, deixando-a exposta à dura realidade de suas escolhas. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Brenda se mudou para o modesto apartamento de Dale em um prédio de poucos andares no centro da cidade. Era muito diferente da espaçosa casa suburbana com seus gramados impecáveis e garagem para 3 carros. Os cômodos pareciam apertados, os móveis menos imponentes, a vista para uma parede de tijolos em vez de um gramado verdejante. O ar sempre parecia ter um leve cheiro de comida velha. Dale, por mais charmoso que fosse, com seu sorriso fácil e olhar sincero, logo percebeu que a ideia de suficiente de Brenda era drasticamente diferente da sua realidade. As expectativas dela, cultivadas ao longo de 2 décadas vivendo no mundo de Frank, eram um fardo pesado. Sua pequena empresa, embora respeitável, lidava com clientes pequenos em comparação ao império global de Frank. Seu salário, confortável para um homem solteiro, mal cobria as primeiras semanas dos antigos hábitos de consumo de Brenda. O custo de sua vida passada, as idas diárias a boutiques de luxo, as manicures semanais, as escapadas de fim de semana improvisadas, era debilitante, um peso invisível que os arrastava para baixo. Brenda tentava manter as aparências, agarrando-se aos resquícios de seu antigo status. Suas roupas de grife, antes perfeitamente adequadas a restaurantes sofisticados e galas beneficentes, agora pareciam visivelmente deslocadas na lanchonete local que Dale frequentava ou nos corredores apertados do supermercado do bairro. Seus antigos amigos, antes ansiosos por sua companhia, foram se afastando aos poucos. Os boatos começaram a circular em seus círculos sociais, e a narrativa que Brenda tentava construir de que Frank era um bastardo sem coração e que ela era a esposa injustiçada soava vazia diante da conhecida integridade de Frank nos negócios e de sua discreta generosidade para com a comunidade. Alguns se posicionaram abertamente ao lado de Frank, lembrando-se dos excessos passados de Brenda e de sua frequente ausência nos eventos filantrópicos dele. Outros simplesmente evitaram toda a situação complicada, preferindo não tomar partido em uma batalha que não compreendiam. Dale, não acostumado à pressão financeira e às crescentes exigências de Brenda, ficou irritadiço. A novidade do romance reacendido rapidamente se dissipou sob a dura realidade das contas compartilhadas e da diminuição dos recursos. Discussões sobre despesas tornaram-se frequentes, debates sussurrados na pequena cozinha que muitas vezes terminavam com um dos dois saindo furioso. "Não foi para isso que eu me meti, Brenda", murmurou Dale certa noite, encarando uma pilha de contas atrasadas, o rosto tenso de estresse. Ele havia imaginado uma fuga romântica, uma vida mais simples com sua namorada da faculdade, não essa luta interminável pela solvência. Brenda começou a ver Dale não como um salvador, mas como uma gaiola menor, cujas grades eram feitas de contas de luz atrasadas e economias minguantes. Sua confiança antes inabalável, construída sobre anos de conforto financeiro, transformou-se em uma frustração frágil. A imagem cuidadosamente cultivada da vítima agora parecia uma fantasia mal ajustada. Ela ligou para Denise, exigindo uma ação mais agressiva, mais manobras legais, mais maneiras de arrancar dinheiro de Frank. Mas Denise, mais sóbria após a avaliação direta de Wayne Miller e a provável futilidade de uma longa batalha judicial, mostrou-se menos entusiasmada do que antes. Seu conselho foi cauteloso, prático, desprovido da fanfarronice anterior. O custo do litígio, lembrou ela a Brenda, era substancial, e as chances de sucesso contra as estruturas juridicamente impenetráveis de Frank eram mínimas, para não dizer nulas. O isolamento começou a se instalar, mais pesado do que qualquer fardo físico. Os telefonemas dos antigos amigos cessaram. Os convites sumiram. Brenda se via sozinha em muitas noites, o pequeno apartamento silencioso, exceto pelo zumbido distante da cidade. Dale frequentemente chegava tarde, trabalhando, dizia ele, mas as jornadas cada vez mais longas e as explicações vagas só aumentavam sua crescente sensação de inquietação. O caso glamouroso, a fuga romântica que ela havia imaginado, azedara em uma luta amarga e cotidiana, marcada pelo cheiro de comida velha e pelo eco arrepiante de suas próprias escolhas. A batalha judicial prosseguia, um processo lento e metódico que parecia menos uma luta e mais um desgaste inevitável.
A equipe de Frank na Harrington, Wells and Stone, um escritório gigantesco, funcionava como uma máquina bem azeitada. Cada petição, cada resposta, cada depoimento era preciso, inflexível e impecavelmente documentado. Eles não apenas refutavam os argumentos de Brenda, eles os tornavam irrelevantes antes mesmo de serem totalmente articulados. Wayne Miller, apesar de trabalhar diligentemente para Brenda, não podia deixar de reconhecer a genialidade da estratégia de proteção patrimonial de Frank. Durante os depoimentos, seu rosto frequentemente demonstrava cansaço, marcado pela tensão de travar uma batalha que sabia ser impossível de vencer. Ele se sentava, massageando as têmporas, ouvindo o depoimento calmo e objetivo dos especialistas financeiros de Frank, sabendo que não havia brecha a ser explorada, nenhuma fissura na fortaleza legal. As despesas com advogados de Brenda subiam mais do que uma espiga de milho em julho, consumindo qualquer pequena economia que ela pudesse ter. Cada envelope do escritório de Miller era um novo golpe, um lembrete constante do buraco cada vez mais fundo que ela estava cavando. As menções casuais a grifes e marcas de luxo de sua antiga vida se tornaram uma cruel ironia. Ela começou a vender alguns dos objetos pessoais que Frank havia permitido que ela guardasse. Primeiro, um pingente de diamante, depois uma coleção de bolsas caras. Um a um, os vestígios de sua antiga vida desapareceram, substituídos por uma pilha de recibos de honorários advocatícios e uma crescente sensação de vazio. O dinheiro, embora substancial, proveniente dessas vendas, mal dava conta das despesas crescentes. O estado emocional de Brenda deteriorou-se, um equilíbrio frágil desmoronando sob a pressão implacável. Ela oscilava entre acessos de raiva impotente, andando de um lado para o outro na pequena sala de estar de Dale, fazendo ligações desesperadas e sem resposta, e mergulhando em um desespero silencioso, encarando fixamente a parede de tijolos do lado de fora da janela de Dale. Ela sentia a falta da sua antiga vida, do luxo, da facilidade, do puro conforto de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Sentia a falta da previsibilidade, da estabilidade que Frank lhe proporcionava, mesmo que não admitisse isso a ninguém, muito menos a si mesma. O zumbido suave da velha casa colonial, o cheiro de café fresco pela manhã, a sensação de segurança, tudo parecia um sonho de outra vida. Dale se tornou distante, seu charme desgastado pelas constantes discussões sobre dinheiro, o fluxo interminável de cartas judiciais e a amargura generalizada de Brenda. Seu entusiasmo pelo novo começo havia se transformado em um ressentimento palpável. O brilho romântico havia desaparecido há muito tempo, substituído pela dor surda da ansiedade financeira e dos conflitos conjugais. Talvez você devesse aceitar esse acordo, Brenda, sugeriu Dale certa manhã, sua voz desprovida do antigo charme, carregada de irritação, enquanto tomava uma xícara de café frio. Não é pouco, é mais do que você terá se isso continuar. Brenda se irritou, as palavras a atingiram em cheio. Você está me dizendo para desistir? Mas a sugestão, mesmo vinda de Dale, plantou uma semente de dúvida, uma pequena rachadura em sua obstinada resolução. Ela tentou ligar para antigos amigos em busca de apoio, de alguém que a ouvisse com compreensão, mas só encontrou desculpas educadas, mensagens na caixa postal ou silêncio absoluto. O isolamento social que sentira meses atrás agora parecia absoluto, sufocante. Não havia mais ninguém a quem reclamar, ninguém que validasse sua indignação. Um momento de verdadeira introspecção a atingiu, tarde da noite, sozinha na sala apertada de Dale. A cidade zumbia lá fora, indiferente. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Ela questionou suas escolhas, suas prioridades e o homem por quem havia deixado tudo. Era isso que ela queria? Essa luta constante, esse ressentimento amargo, esse mundo pequeno e cada vez menor, o peso de suas ações, o fardo completo e esmagador daquilo que escolhera, a oprimia, uma consequência que jamais prevera. Mesmo Denise, durante as conversas telefônicas cada vez mais breves e pragmáticas, insinuava uma estratégia menos agressiva, reconhecendo a futilidade da situação. Brenda, dizia ela com a voz cansada, já esgotamos quase todas as possibilidades. A equipe do Frank, eles são simplesmente bons demais. Talvez não tenhamos mais nada a perder. Brenda sentiu o cerco se fechando, a precisão implacável e lógica do plano de Frank sufocando lenta e seguramente seus últimos resquícios de esperança. A audiência final aconteceu.
Não em um grande tribunal de Nova York com seu imponente mármore e latão polido, mas em um prédio moderno e impessoal no centro de Columbus, Ohio. O ar era seco, climatizado e tinha um leve cheiro de cera de chão. A sala era pequena, discreta, sem nenhum do drama que Brenda talvez tivesse imaginado para uma ocasião tão importante. Frank estava sentado em silêncio à mesa do autor, sua presença imponente, porém discreta. Vestia um terno escuro, sua expressão indecifrável, as mãos repousando calmamente sobre a mesa. Sua equipe jurídica, 3 mentes brilhantes da Harrington, Wells & Stone, apresentou o caso com provas precisas e irrefutáveis. Cada documento, cada assinatura, cada data meticulosamente contabilizada. Falaram do acordo pré-nupcial, do fundo fiduciário da família Rhodes, das várias LLCs, uma densa e intrincada rede de proteção legal. Brenda, pálida e abatida, sentou-se com Wayne Miller e Denise. Seus advogados, apesar de seus esforços valentes, pareciam insignificantes naquele contexto. Eles apresentaram seus argumentos, tentando pintar Frank como manipulador, como alguém que havia armado ciladas deliberadamente, mas os documentos falavam mais alto. Eles falavam das assinaturas de Brenda, de sua falta de questionamentos, de seu descaso com as letras miúdas. A juíza, uma mulher pragmática com olhos cansados e semblante severo, ouvia atentamente. De vez em quando fazia perguntas incisivas, não a Frank, mas a Brenda. Perguntas que evidenciavam a falta de supervisão de Brenda, sua presunção de direito adquirido sem o devido processo legal. A senhora leu este documento, senhora Rhodes? Seu advogado revisou esta alteração do testamento na época da assinatura? Cada pergunta era uma pequena e precisa incisão, revelando a essência de sua negligência. O acordo pré-nupcial de Frank, o fundo fiduciário familiar, as LLCs, tudo se manteve válido. O planejamento meticuloso era inegável, um testemunho de décadas de cuidadosa estratégia financeira. Não foi malicioso, foi simplesmente prudente e era juridicamente vinculativo. A decisão da juíza foi rápida e clara, sua voz desprovida de emoção, uma simples declaração dos fatos. A proteção patrimonial de Frank foi mantida. Brenda recebeu apenas o que era legalmente inevitável pela lei de Ohio, uma ninharia comparada às suas grandes expectativas. Um pequeno pagamento único, uma fração do que Frank havia oferecido inicialmente, simplesmente porque a lei determinava uma pensão alimentícia mínima, mesmo nos casos mais desiguais. Brenda desabou na cadeira, o último resquício de desafio extinto. A consumação do destino a atingiu como um vendaval de inverno no meio oeste americano, frio e inescapável. Seu rosto estava pálido, seus lábios trêmulos, a fachada cuidadosamente construída finalmente se despedaçando em 1000 pedaços. Wayne Miller olhou para ela com uma mistura de pena e resignação profissional. Estendeu a mão, dando-lhe um tapinha, mas não havia realmente mais nada que pudesse fazer. Denise, ao lado deles, parecia derrotada, sua arrogância anterior agora completamente dissipada. Do lado de fora do tribunal, o corredor estava movimentado. Dale não estava em lugar nenhum. Ele havia parado de comparecer às audiências semanas atrás, alegando trabalho ou doenças vagas. Brenda tentou ligar para ele, seus dedos trêmulos tateando o telefone. Caiu direto na caixa postal, a gravação da voz dele, um silêncio seco e definitivo. O amor verdadeiro que ela buscava havia desaparecido com sua fortuna, uma afeição passageira que não resistiu à frieza da realidade financeira. Ela saiu para o sol forte da tarde, a luz repentina e intensa em seus olhos. Apertava uma pequena bolsa, a única que não havia vendido, o mundo parecendo de repente vasto e indiferente. A vida que construíra, aquela que dava como certa, aquela que Frank lhe proporcionara, havia desaparecido para sempre. Frank cruzou o olhar com o dela do outro lado do corredor lotado. Não havia triunfo em seu olhar, nem regozijo. Apenas um reconhecimento silencioso e cansado, uma confirmação da amarga verdade. Brenda desviou o olhar, incapaz de encará-lo, carregando o peso esmagador de seus sonhos despedaçados, os ecos de suas próprias escolhas. O preço havia sido pago e era muito mais alto do que ela jamais imaginara. Meses depois, o outono pintara a paisagem de Ohio com tons de ferrugem e dourado, uma beleza fugaz que parecia zombar da dura realidade da vida. Brenda trabalhava em uma pequena imobiliária em um centro comercial, seus dias preenchidos mostrando casas pequenas
e apertadas para quem estava começando a vida independente e lojas vazias, mal conseguindo pagar as contas. Ela alugava um pequeno apartamento acima de uma pizzaria, o aroma de orégano uma presença constante, bem diferente da espaçosa casa colonial que um dia chamara de lar. O gosto do café instantâneo pela manhã era um lembrete amargo e diário de sua situação financeira precária. Daley era um fantasma. Ele havia desaparecido logo após a sentença, incapaz de lidar com a crescente amargura de Brenda e com suas próprias limitações financeiras. Deixou um bilhete lacônico culpando a tensão, as brigas intermináveis, a completa impossibilidade de tudo aquilo. Brenda encontrava velhos amigos às vezes no supermercado ou num posto de gasolina. As conversas eram breves, constrangedoras, repletas de perguntas educadas e vazias. O abismo entre suas vidas era agora muito grande, impossível de transpor. Ela aprendera a viver sem luxo, sem o conforto fácil, mas o preço emocional era mais alto. A vergonha, o arrependimento, o peso esmagador de suas escolhas a oprimiam a cada instante. Enquanto isso, Frank permaneceu em casa, a tranquilidade restabelecida. Continuou trabalhando, seus negócios prosperando, os números em suas contas crescendo constantemente. Sua riqueza estava segura, sua perspicácia comprovada, mas a traição deixara uma cicatriz profunda. A confiança que outrora depositara em outro ser humano, em um sócio, fora quebrada, talvez irreparavelmente. Às vezes, passava de carro em frente ao velho Copper Kettle, a mesa de cedro, ao local exato onde a guilhotina invisível caíra, lembrando-se daquela noite com uma dor silenciosa. Refletia sobre o preço da proteção, o verdadeiro valor de uma parceria honesta, agora perdida para ele. Em seu escritório, ao final de uma noite, contemplava a noite familiar do meio-oeste, as estrelas frias e distantes acima das árvores silenciosas. Estava financeiramente seguro, sim, mas havia um vazio onde antes existia uma vida compartilhada. Brenda também teve momentos de lucidez. Ela viu a mulher em que se transformara, despojada de tudo, exceto da verdade sobre seus atos. Havia nela uma determinação implacável, uma dureza forjada no fogo de seus próprios erros. A história não terminou com um estrondo, mas com um eco silencioso e persistente de promessas quebradas e da lógica implacável das consequências. Tanto Frank quanto Brenda carregavam seus fardos, para sempre transformados pelas escolhas feitas naquela mesa de cedro. Meses depois, o outono pintou a paisagem de Ohio com tons de ferrugem e dourado. Brenda, agora trabalhando em uma pequena imobiliária, mal conseguia se sustentar. Seus dias um borrão de visitas a imóveis modestos. Ela alugava um pequeno apartamento acima de uma loja, o cheiro constante de pizza velha contrastando amargamente com a espaçosa casa colonial que um dia chamara de lar. Daley era um fantasma, tendo desaparecido logo após a sentença, incapaz de lidar com a amargura de Brenda e com suas próprias dificuldades financeiras. Brenda às vezes encontrava velhos amigos no supermercado. As conversas eram sempre breves, constrangedoras. O abismo entre suas vidas grande demais para ser transposto. Ela aprendera a viver sem luxo, mas o custo emocional, a vergonha, o arrependimento, o peso esmagador de suas escolhas era muito maior. Frank permaneceu em sua casa, a ordem tranquila restabelecida. Seus negócios prosperavam, sua riqueza estava segura, sua perspicácia comprovada. Contudo, a traição deixara uma cicatriz profunda, fragmentando a confiança que outrora cultivara. Às vezes, em seu escritório, tarde da noite, ele contemplava as estrelas familiares do meio-oeste, frias e distantes, sentindo um vazio onde antes havia uma vida compartilhada. Brenda também tinha momentos de lucidez, enxergando a mulher em que se transformara, despojada de tudo. Uma determinação implacável agora a forjava, forjada no fogo de seus próprios erros. A história terminou não com um estrondo, mas com um eco silencioso e persistente de promessas quebradas e a lógica implacável das consequências. Ambos carregavam seus fardos, para sempre transformados pelas escolhas feitas naquela mesa de cedro.